E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Já vou avisar de antemão, o vídeo vai ficar compridaço. Por quê? Eu vou trazer a matéria principal, e vou trazer alguns complementos. Só que esses complementos são meio imprescindíveis, tá? Por quê? Ele vai falar da situação daqui do Japão, tá? Por que eu falo isso aqui? Porque vai mexer com um orçamento muito grande, e a parte de Ishikawa ali também, tá? Só que antes de trazer tudo isso para você, quem acompanha o canal deve se lembrar que eu gravei um vídeo falando sobre as razões por que o governo japonês, né, os governos provinciais ali, estaduais e municipais, estão rejeitando as doações dos brasileiros aqui no Japão. Recebi muita palavra amiga, tá? Agradeço de coração, muito obrigado às pessoas que me deixaram as palavras amigas. E claro, como de praxe, eu não consigo alegrar todo mundo. Então teve gente que sentou o pau, sentou a língua, falou que eu estou passando pano e etc. Tá? Então eu vou trazer um complemento aqui bem no início do vídeo daquele outro vídeo, tá? Porque eu havia explicado as razões, não vou explicar aqui de novo, tá? Para tentar dar uma diminuída no tempo do vídeo aqui, mas já para você ficar esperto, tá? Ficar esperto assim. Olha só o último, o último aviso, que eu falo assim, o aviso mais recente, tá? Que o estado de Ishikawa soltou e uma cidade soltou em relação à doação. Presta bem atenção comigo, tá? Eu falo assim por quê? Porque teve pessoas que não aceitaram o que eu falei. Tudo bem, eu acho que, todo mundo é um ser pensante que tem o direito de aceitar ou rejeitar informações, coisas, etc. Só que existem verdades que elas estão aí. Só que essas pessoas que não aceitam essas verdades, elas não querem enxergar a verdade e preferem fantasiar falando que é racismo, que é isso, que é aquilo. Por que eu falo esse tipo de coisa? Olha só o aviso que eles soltaram. A cidade de Nanao, no estado de Ishikawa, solicitou que as pessoas se abstenham de enviar suprimentos, né, para as pessoas afetadas pelo recente terremoto, pois está difícil de recebê-los devido à capacidade insuficiente. E eu havia explicado sobre essa questão de capacidade no vídeo que eu gravei sobre lá. Se você ainda tem alguma dúvida ou não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que assista o vídeo. De acordo com a cidade de Nanao, atualmente é difícil de aceitar suprimentos, né, devido à necessidade de distribuir em pequenas quantidades aos evacuados, devido à eficiência do trabalho e à garantia de mão de obra. Está tudo explicado lá. Enquanto isso aqui foi a cidade de Nanao, tá? Enquanto isso, o estado de Ishikawa, o próprio estado, o estado de Ishikawa também está pedindo que as pessoas evitem trazer diretamente suprimentos e socorros, pois é necessário muita mão de obra para separá-los. Eu expliquei isso no outro vídeo também. Custa as pessoas tentarem, eu não falo para entender, mas tentarem enxergar a verdade. Não estou falando que eu sou a verdade. Mas você vê que aqui, nesses avisos, eles já estão pedindo. Então, se chega um monte de pessoas lá, vamos falar que nesse caso vamos falar dos brasileiros. Se chega um monte de brasileiro lá, com os produtos para doação e a prefeitura não aceita, o estado não aceita, eles vão falar: japonês é racista. Japonês é orgulhoso. Japonês não quis pegar o que eu quero dar. Se eles estão soltando aviso, custa as pessoas procurarem o raio do aviso. Custa as pessoas entrarem nos sites, procurarem se tem alguma notificação falando.
Se como fazer como é que se fala assim, custa entrar em contato para saber quais que são as necessidades, se eles estão recebendo, se eles não estão recebendo, custa. Mas não, eu vou fazer minha boa ação altruísta para mim me sentir bem e falar que eu fiz um bem para a sociedade. Sem informação, em vez de ajudar, tu atrapalha. Aí depois vai nas mídias sociais falar um monte de besteira para poder justificar, para falar que é racismo. Mas os avisos estão aí, e não foi nenhum nem dois. Gravei um vídeo aqui no canal também falando sobre esses avisos, sobre como, entre aspas, o estado de Ishikawa estava designando naquele momento ali em questões de doação. Em cima disso vieram várias atualizações sobre como doar. Custa a pessoa ir atrás, a pessoa que realmente está querendo doar, fazer uma boa ação ali e procurar informações sobre como fazer a coisa da forma direta e correta? Custa. Eu sei que muita gente vai me odiar porque eu estou falando esse tipo de coisa, mas tá aí. Aí vem falar que é racismo, que é orgulho. Não é. Existe uma capacidade de trabalho. E eles não vão exceder essa capacidade de trabalho. Porque dependendo, eles vão pegar essa quantidade de coisa, não vai ter onde alocar. Aí vai colocar o quê? Vai deixar exposto, sabendo que lá está nevando, está chovendo, esse tipo de coisa. Vai deixar as coisas expostas no tempo para estragar. Sabendo que tem muita gente em necessidade. Pô, vamos parar para pensar, pô. Tá? Bom, depois desse adendo, vamos lá, né? Agora vamos à matéria principal aqui. O governo de Taiwan, tá? Ele está fazendo uma doação. Sim, o governo de Taiwan está fazendo doação. E, como é que se fala assim? Eu sei que muita gente vai me odiar, porque eu estou sendo muito irônico nesse vídeo, como é que se diz. Por que eu falo esse tipo de coisa? Supostamente, tá? Eu não vi. Tá? Eu não vi onde saiu falando sobre a ajuda que o Japão negou a ajuda da Rússia e a ajuda da China. Eu não vi, tá? Porque eu tenho que ver muitas matérias todos os dias para me trazer essas atualizações. E alguma coisa acaba passando batido. A única coisa que eu vi assim, em questão dos países perto assim, foi o quê? A Coreia do Norte, tá? O gordinho lá, o gordinho fogueteiro, ele mandou condolências para o Kishida em relação às mortes de Ishikawa. Foi realmente só o que eu vi. Em relação à China e a Coreia, desculpa, a China e a Rússia, eu não vi. Tá? Mas eu sei que muita gente vai me odiar por isso também, porque eu estou soltando esse tipo de coisa. Porque, olha só, as autoridades taiwanesas revelaram que o montante do dinheiro de apoio que tem vindo de doações do setor privado desde o dia 5 de janeiro, em resposta do terremoto, né, atingiu aproximadamente 393 milhões de ienes. Isso até agora. Tá? As autoridades de saúde de Taiwan têm solicitado doações no setor privado desde o dia 5 de janeiro, né, em bancos, correios, lojas de conveniência, etc., para ajudar a reconstrução das áreas afetadas ali na região de Noto, no estado de Ishikawa. De acordo com o anúncio das autoridades, mais de 35 mil doações de ajuda já foram recebidas e o valor está em aproximadamente 393 milhões, tá, de ienes. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan também anunciou que já vai enviar 60 milhões de ienes de ajuda para o lado japonês, em uma coletiva de imprensa extraordinária, né, que eles fizeram. Tá? Aí o ministro das Relações Exteriores, o Wu, e o resto do nome eu não consigo pronunciar, porque é um monte de coisa embolada ali, realmente, me desculpe, tá? Gomenasai, ao primeiro-ministro das Relações Exteriores de Taiwan, tá? Mas não consigo pronunciar o seu nome. Enfatizou que a emergência no Japão, da forma que aconteceu, e espera que as pessoas afetadas à catástrofe consigam sair dessa situação o mais rápido possível, tá? E regressar à vida normal. E a campanha de arrecadação vai até o dia 19 de janeiro em Taiwan, e o destino será decidido em conjunto com o lado japonês. Então já vê que Japão vai aceitar? Vai.
Saiu alguma coisa falando que o Japão vai rejeitar a ajuda de Taiwan? Não. E você vê que a própria mídia estatal japonesa, que é a NHK, soltou. E é o que eu estou trazendo da NHK. Por que eu falo esse tipo de coisa? Apareceu um doido falando que eu estou fazendo fake news. Que tudo que eu gravo aqui é matéria de desinformação. Apareceu um doido falando isso aqui. Mas olha aí. É aquilo que eu falo. As pessoas querem tirar de mim, de forma usando engenharia social, da onde que eu tiro minhas fontes de... Como é que se fala assim? Das reportagens. Eu falo para a pessoa, busca, procura. Eu tenho todo o trabalho, todos os dias, de procurar as matérias e trazer isso para você. Por que eu tenho que ter o trabalho e as outras pessoas querem as fontes fácil? Procura, pô! Eu tenho todo o trabalho, como é que se fala assim, para procurar, gastar o Nihongo que eu não tenho, como é que se fala, para poder trazer as matérias para você, e as pessoas querem de mão beijada, mas nem ferrando. Nem ferrando. Tá? É aquela velha história. Quem quer, procura e busca. Tá? Mas vamos lá. Coincidentemente, continuando aqui a matéria principal, coincidentemente, por que eu falo coincidentemente? Porque até antes, né, como é que se fala assim, dessa matéria sair, de Taiwan, o governo japonês ele estava um tal de segurar dinheiro, como é que se fala assim, de não querer gastar, então ia soltando os esforços aos pouquinhos, tá? Aí agora saiu uma notícia que o Japão ele vai usar fundos de reserva, não é fundo de contingência, tá? Fundo de contingência para desastres naturais é um, e fundos de reserva é outro. Então, coincidentemente, depois dessa matéria que saiu esse negócio de Taiwan, que o Taiwan vai doar dinheiro, o Japão ele vai usar os fundos de reserva para poder começar a agilizar as coisas lá pro lado de Ishikawa. Coincidentemente. É aquela velha história. O Kishida ele estava com a corda no pescoço, ele não sabia de onde tirar a grana. Tá? Se a grana que ele tira e não sabe de onde repor, ele vai ter que fazer mais endividamentos, no caso de títulos. Agora que vai vir essa grana de Taiwan, já vai dar um certo alívio. Então é aquela velha história. Eu tiro de um local, mas tem de onde repor. Já dá para você ter uma ideia. A japonesa está falando muito. Mas... E aí, cadê as provas? Tá aqui, ó. É assim que a gente passa vergonha. ることが決まった47億3790万円は、被災地で当面必要となる水や食料のほか、ストーブや燃料などをプッシュ型で届けるための費用に充てられます。一方、政府は中長期的な復旧復興にも切れ目なく取り組むとしていて、先月閣議決定した新年度2024年度予算案の予備費を増額する方針で、今年度の予備費として残っている4618億円と合わせて柔軟に財政措置を講じるとしています。Então já deu para você ter uma ideia que agora o governo japonês vai agilizar depois de 9 dias. Tá? Então você vê que a resposta do governo japonês para esse tipo de coisa é muito lenta, Mas também tem um porquê também. Tá? Que o porquê eu vou trazer depois disso aqui. Tá? O porquê que o governo japonês não queria abrir a mão. Tá? Não é nem questão do arrombo fiscal, né? Que vai ter, isso é óbvio, tá? Mas por causa da designação para desastre. Se ele entrar com designação para desastre, eles vão gastar uma grana que eles não têm. Mas isso aqui eu vou trazer mais à frente. O governo decidiu gastar mais de 4,7 bilhões de ienes dos fundos de reserva do orçamento total, né, para reforçar o apoio e fornecimento às áreas afetadas na área de Noto. Ali. Na reunião do gabinete, o governo decidiu gastar 4,737,9 bilhões de ienes do fundo de reserva deste ano. Coincidentemente, você vê que vai entrar uma grana boa de Taiwan. Tá? Então já dá para você sacar para mais bem. O dinheiro será usado para cobrir os custos de entrega de água, alimento, necessidades imediatas às áreas afetadas, né? Bem como aquecedores, no caso, os estobos, né? E o combustível para poder manter os estobos
como é que se fala, funcionando. Por que não fizeram esse troço antes? Tem que deixar o povo se lascando esse tempo todo para poder tomar como é que se fala assim, uma decisão 9 dias depois do terremoto? Tem necessidade de um negócio desse, saber que o povo está, desculpa o termo, se fudendo. Porque eles estão. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que agora que a coisa vai começar a engrenar. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que o governo provincial ali de Ishikawa falou que a primeira reserva que eu falo assim, desculpa, a primeira entrega de produtos, no caso comida e água, pro lado de Ishikawa ali, foi de 3.000 alimentos e 5.000 garrafas de água para mais de 28.000 pessoas. Muita gente passou fome. Por isso que eu falo para você que mora aqui no Japão, tenha seu estoque de comida, porque se acontecer alguma coisa, tu tá lascado. Da mesma forma, de ter a maletinha ali, etc. Pareço papagaio, tá? Mas nessas horas isso vai te ajudar muito, porque você vê que a resposta do governo Kishida, ela é muito lenta. Por isso que eu falo, canso de falar. O Japão ele não está preparado para um Nankai Chogi e nem para o Tokaidishi. Porque se tiver um desses dois eventos, para nós que estamos aqui no Japão, for depender do governo, ó, por isso que eu falo para você, tenha seu estoque de comida aí e etc, porque senão o bicho vai pegar, né, se acontecer alguma coisa. Mas continuando. Entretanto, para além das respostas imediatas, o governo continuará a trabalhar continuamente na recuperação e reconstrução a longo prazo, incluindo as compilações dos pacotes de apoio para ajudas à vítima reconstruir suas vidas e meios de subsistência. Por essa razão, o governo planeja aumentar os fundos de contingência no orçamento do ano fiscal de 2024. E já expliquei o porquê. Tá? Porque o governo Kishida ele pegou parte do fundo de contingência que era para ser usado nessa situação e usou em outras políticas. Então formou-se aquele arrombo. O Kishida não estava esperando que ia dar uma catástrofe dessa. Então quando deu, se fudeu. Tá? Como é que se fala assim? Financeiramente falando. Então o Kishida estava de mãos atadas para poder fazer alguma coisa. Tá? Porque os gastos são grandes, os gastos são horrendos, e se ele tirar essa grana zerar, como é que se fala assim? O parlamento pede a cabeça dele. Aí sim pede a cabeça dele, sem direito à chance de volta, como é que se fala? E para evitar esse tipo de coisa, você viu que ele foi ganhando tempo. Ele foi ganhando tempo. Como é que se fala assim? Fazendo uma medida pequena aqui, uma medida pequena ali, né? Até começar a aparecer aquela luz no final do túnel, tá? Uma das luzes no final do túnel, o que é? Essa doação de Taiwan, que é uma bolada que está vindo. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que isso aí ajudou muito. Tá? E vai aumentar como é que se fala assim? Os fundos de contingência o ano que vem, por quê? Se ele continuar com essa política de ficar pegando parte do fundo de contingência para poder suprir outras políticas, ainda assim vai sobrar um grande montante para ele, porque se acontecer alguns outros catástrofes, ele ter grana para se movimentar, para ter uma resposta mais rápida. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu sempre falei que a resposta do governo estava muito lenta a esse tipo de ação. Tá? Mas continuando aqui. Por essa razão, o governo planeja aumentar os fundos de contingência para o ano fiscal de 2024, aprovados no Conselho de Ministros no mês passado, e tomará medidas fiscais flexíveis em conjunto, tá, com os fundos de contingência desse ano, com o restante dos fundos de contingência. Tá. Na conferência de imprensa do gabinete, da reunião do gabinete, o secretário-chefe Hayashi disse: além dos suprimentos como água, alimentos, fórmulas infantis, fraldas, alimentos e papel higiênico, que são essenciais para manutenção, né, da vida e das vítimas dos desastres, também estamos fornecendo medidas de proteção contra o frio, já que o tempo frio está aí. Está nevando, está chovendo, houve desmoronamentos para aquela área também,
E houve mortes por desmoronamento também. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho está pegando pro lado de lá. Tá? Tudo quanto é revés de ruim que pode acontecer nessa época do ano, por causa de frio, chuva, né? Tá acontecendo. E esse povo está se lascando. Por isso que eu falo que a resposta do governo está muito lenta. Como medida de precaução, isso consiste em fornecer suprimentos de emergência como estobos, cobertores, roupas, né, e óleo combustível, no caso assim, o querosene, para poder fazer os estobos funcionarem. Tá? Que serão necessários em casos de desastre. Né? Ele também acrescentou que o governo continuará a adotar medidas financeiras flexíveis e fornecer rapidamente o apoio detalhado às vítimas do desastre. Medidas financeiras flexíveis já dá para você saber o que é, né? Vamos um pouquinho aqui para ver como é que vai, para tentar economizar. Porque falar que eles estão fazendo, que eles falaram que eles estão fazendo alguma medida, como é que se fala assim, econômica, alguma coisa, não. Por enquanto não saiu nada assim, falando. Então falar que eles estão fazendo medidas financeiras flexíveis é isso aí. Eles estão contendo os gastos até onde dá, tá, para tentar segurar a grana. Tá? Então já dá para você ter uma ideia por A mais B. Aí agora aqui nós encerramos, tá, a matéria principal. Só para fazer um adendo, essa parte de Taiwan aqui em relação à tal da ajuda da Rússia e a ajuda da China, que o Japão supostamente negou. Por que o Japão aceitou de Taiwan e não aceitou da China e da Rússia? Vamos parar de hipocrisia agora. Tá? Quando começou a estourar aquele negócio da China querer invadir Taiwan, não sei o que, praticamente o único país que se comprometeu, tirando os Estados Unidos, tá, a ajudar Taiwan foi o Japão. Isso saiu nas mídias, tá? Eu gravei um vídeo aqui falando, tem esse vídeo aqui no canal, quem acompanha o canal deve se lembrar, que o Japão ele se comprometeu. Caso a China entrasse ali para tentar invadir, o Japão falou que ele ia intervir, que ele ia para cima também. Então Taiwan ficou agradecida com esse tipo de coisa. Aí começou aquela história da reciprocidade. Aí Taiwan, como é que se fala, resolveu construir uma fábrica, no caso da TSMC, aqui no Japão, que vai ajudar muito, como é que se fala assim, o Japão nesse ponto, tanto com fornecimento de semicondutores, como geração de emprego. Então começou essa reciprocidade, toma lá da cá. Então você vê que existe sempre um porém, existe sempre um porquê, tá, das coisas. Só que as pessoas, como é que se fala assim, não, o negócio das pessoas é, o Japão é racista, o Japão é orgulhoso. Agora vamos lá, pro lado da China e da Rússia. Muita gente desconhece, tá? Mas a China, ela tinha um acordo com o Japão. Por quê? A China e o Japão, eles encontraram, tá, uma reserva de gás natural. Então o acordo era os dois extraírem em conjunto a reserva de gás natural. A China foi lá, passou a perna no Japão, foi lá construir uma plataforma e já está extraindo. O governo japonês está cansando de falar para eles, para, pelo amor de Deus, para que a gente tem um acordo. A China fecha os olhos e continua bombeando o gás natural para ela, só para ela. Passou a perna no Japão. A China está tentando pegar à força aquelas ilhas Senkaku. Se eu não estou enganado, o nome é esse, Senkaku, tá? Se eu tiver enganado, me desculpe, tá? Porque é muita coisa na cabeça, a gente acaba embaralhando. Mas as ilhas que a China está falando, tá, que é dela. A China está tentando tomar força as ilhas. Você vê que vira e mexe, tem navios da guarda costeira chinesa ali, tá, em volta da ilha, invadindo a área, né, marítima da ilha, etc. E o governo japonês, invadiu aqui, sai matéria falando invadiu aqui, mas fizeram alguma coisa? Não. Até porque se fizer alguma coisa começa a gerar conflito, vai dar guerra. Então não fala. Então como é que se fala? Não faz. Então só fica, invadir. Só que fica nesse tipo de coisa. Então já dá para você ter uma ideia que o chinês ele está cutucando o Japão.
Aí o japonês ele começa a ficar ressentido com as coisas, acontece esse tipo de coisa, aí fala, japonês é racista. Mas tem um porém, tá? E essas coisas vêm acontecendo muito antes desse terremoto. E além de outras coisas que já vieram acontecendo também. Então, você acha que vai juntando uma coisinha aqui, vai juntando uma coisinha ali. Você vai querer se endividar moralmente com a pessoa que está tentando te fuder? Desculpa o termo. E aí? Agora nós vamos para a Rússia. Tá? Todos esses eventos que eu falarem aqui aconteceu antes do terremoto. Então o ressentimento já vem de antes. Tá? Em relação às ilhas, eu não vou defender o Japão, porque o Japão tinha que se lascar mesmo nesse ponto. O Japão foi para a Segunda Guerra, fez a merda que fez, se lascou e perdeu a guerra. Tá? E a Rússia foi lá, pegou aquelas ilhas ali, né, como espólio. Aí o Japão estava tentando negociar a devolução da ilha. Tá, até eles estavam tentando, estavam trocando, como é que fala assim, conversações, tá, para tentar reaver essa ilha. Aí chegou num certo momento que a coisa começou a ficar meio tensa. Aí a Rússia falou assim, já não tem mais negociação, tá? Já a ilha é nossa, vocês não vão pegar, a gente não vai devolver, vocês estão tudo se lascar. Até aí tudo bem. Tá? Só que quando chegou a época da temporada de pesca, naquela época, a Rússia simplesmente falou, tá, isso que nós estamos falando daquelas ilhas aqui no Japão, não no mar da Rússia, mas aqui no Japão, tá, no mar do Japão. A Rússia falou assim, vocês não podem pescar perto da gente. Essa parte marítima, como a ilha é nossa, essa parte marítima é nossa, vocês estão proibidos de pescar aqui. Se vocês pescarem aqui, vocês vão pagar, vocês vão ter consequências. Então, nisso aconteceu o quê? Afetou muito a indústria pesqueira do Japão e etc. Tá? A manutenção das vidas das pessoas, e aí já começa um certo ressentimento. Quando começou a ter aquele problema do gás natural também, a Rússia meio que chantageou o Japão ali. Na parte do gás natural. Tipo assim, ou você me ajuda ou você vai ter fornecimento zero. E quem estava aqui no Japão na época viu assim, que o governo japonês estava com fiofó na mão pelo corte de fornecimento de gás, porque isso aí ia impactar praticamente numa boa parte do país. Não estou falando de estado, estou falando de país, uma boa parte do país. Então o governo japonês não teve muita, como é que se fala assim? Fugiu a palavra. Não tinha muita opção a não ser ceder a chantagem da Rússia. E aí? Você acha que esse tipo de coisa não vai gerando ressentimento? Aí você espera que, supostamente, com o oferecimento de ajuda, vou me endividar moralmente com aquela pessoa que está tentando me fuder. Um cacete! Vamos parar de hipocrisia, pô. Por isso que eu falo que tem muita coisa que as pessoas desconhecem, aponta dedinho e fala, ai, é racismo, é orgulho. Mas, pô, para com isso. Tá. Mas vamos lá. Muito também, tá? O governo Kishida, ele estava segurando dinheiro, assim, ele não queria designar Ishikawa como área de desastre. Por quê? Por causa disso aqui que eu vou falar para você agora. Tá? Porque eles vão gastar uma grana, pesada. Tá? Tanto que no último vídeo, não no, como é que se fala, naquele em relação à doação ao outro, eu já havia começado a falar sobre isso aqui. Tá? No caso da designação de desastres de emergências específicos, né, que o governo já está planejando, né, de, como é que se fala, bater o martelo realmente ali para especificar, vai ficar o seguinte: desastres de emergência específicos são designados pelo governo com base na lei para desastres em grande escala e que resultam em muitas mortes e colapsos de casas. E o primeiro-ministro
anunciou que planeja já designar essa área como do desastre de terremoto. Se designadas, as medidas especiais como extensão do período de validade das cartas de condução serão aplicadas às vítimas de catástrofe e os custos das demolições das casas parcialmente destruídas ou totalmente destruídas serão elegíveis para essa ajuda, essa assistência. Muitas das casas foram danificadas pelo terremoto e os especialistas salientam que é extremamente importante proceder à demolição, né, de forma ordenada das casas afetadas, né? E como é que se fala? O gasto, o expensivo público, a fim de reconstruir as vidas das vítimas das pessoas. Aí vem, né? A professora Hajime Kagiwa, da Universidade de Atômica Gakuen, que é especialista em vida, no caso assim, em evacuação de desastres, diz: demolir uma casa pode custar entre vários ienes e mais de 10 milhões de ienes. Por isso, se pudermos cobrir esse custo com fundos públicos, será de grande ajuda na reconstrução das vidas das pessoas. Isso abrirá um novo caminho para nós, pois espero que as pessoas aproveitem essa ajuda. Além disso, operar o sistema requer mão de obra e conhecimentos especializados. Por isso, será importante para os governos locais e outras organizações com experiência operacional, né, utilizarem esse tipo de apoio. Até o momento, 7 grandes desastres foram designados como desastres de emergência específicos, incluindo o grande terremoto no leste do Japão em 2011 e o terremoto de Kumamoto em 2016. Esse será o 8º desastre. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão já passou por uma série de grandes desastres. É aquilo que eu falei, diferentemente do Brasil, no outro vídeo. Por isso que tem as diferenças em centro de distribuição e centros de evacuação. Mas tem pessoas que realmente ainda não querem entender. Então já dá para você entender aqui, porque pensa bem. Se cada casa, por exemplo, 10 milhões. Se demolir 10 casas, já são 100 milhões. É muita grana. Se você levar em conta, né, 10 milhões por casa. Já são 100 milhões. É muita coisa. E muita coisa lá foi afetada e eles vão ter que gastar uma grana horrenda para fazer isso. Por que você acha que o Kishida não quis designar? Ele estava protelando o máximo possível em colocar Ishikawa como desastre de emergência específico. E ter essa demora de resposta, tá, para poder ajudar o povo de Ishikawa. Só para vocês terem uma ideia, tá? Você vê que já são 9 dias, tá, do terremoto. O ministro da Economia, Comércio e Indústria, Saito, afirmou que quase metade dos 20% dos centros de evacuações em grande escala, tá? Ele está falando dos como é que se fala? Centros de evacuações de grande escala. Não são os pequenos, são os grandes, tá? 20%. Isso se a gente contar os centros de evacuações pequenos, esse número pode ser muito maior. Mas como nós não temos como saber quais pequenos, como é que se fala, tem luz e quais não tem, então é difícil fazer, como é que fala assim, essa porcentagem. Mas já dá para você ter uma ideia de como é que a coisa está por região. Então, o ministro da Economia, Comércio e Indústria, Saito, afirmou que quase 20% dos centros de evacuação em grande escala nas áreas afetadas pelo desastre da província de Ishikawa continuam sem energia. O próprio ministro está falando. Tá? E expressou sua intenção de fornecer eletricidade urgentemente, garantindo ao mesmo tempo a segurança do trabalho. De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, quase 20% dos centros de evacuação em grande escala, que podem acomodar mais de 200 pessoas, tá, na cidade de Wajima e Suzu, no estado de Ishikawa, e nas cidades de Anamizu e Noto, ainda estão sem energia. Então você vê que tem muita gente passando frio, porque se eles não receberam estobo, e se depender do ar-condicionado, não tem ar-condicionado para poder esquentar. E dependendo do estobo, também não vai funcionar.
Por isso que quando você vai comprar certas coisas, você tem que já levar certo em conta. É que eu não tenho como trazer aqui para te mostrar. Mas o tipo do estobo. Mas quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar do estobo que eu comprei. Tem estobos que você tem que usar a energia ali, e tem estobos que ele tem a ignição a pilha. É desse que eu comprei, já pensando nesse tipo de situação. Esses estobos de ignição a pilha, eles são feios, Falar que esteticamente ele é a coisa mais linda em relação aos estobos, no caso assim, os aquecedores, a energia elétrica, eles são feios, são horrendos perto dos outros, mas são muito mais funcionais nesse caso. Eu comprei esse tipo de estobo já pensando nesse tipo de coisa. Então, se acontecesse alguma coisa comigo aqui, por exemplo, eu continuaria tendo aquecimento, diferentemente de uma pessoa que usa só eletricidade, não poderia ter. Tá? A não ser que ela fizesse a ignição ali, como é que se fala assim, na base do fósforo. Abrisse a paletinha ali, tem, como é que se fala, o tanquezinho, usa fósforo. Caso contrário, se for ignição à base de energia, no caso dando um choquinho para poder dar a ignição do fogo ali, não ia conseguir. Tá? Então tem muita coisa que realmente a gente tem que parar para pensar, mesmo na, como é que se fala assim, quando você vai criar seu kit de proteção, né, seu kit de prevenção. O estobo é uma delas. Coisas que muitas pessoas não colocam na balança para pensar na hora. Tá? Então estou te passando aqui um pouco da minha experiência. Tá? Mas continuando aqui. A esse respeito, o ministro da Economia, Comércio e Indústria, Saito, afirmou que, na conferência de imprensa, em caso de chuva ou neve, temos que ter cuidado nas obras de reparo para garantir a segurança. Sim, fato. A segurança dos trabalhadores é importante. O que está a causar atrasos. Necessidade de reabastecer nossos veículos de fornecimento de energia, no caso assim, e o mau tempo está dificultando o funcionamento dos pequenos caminhões. Ao mesmo tempo que levamos em conta os riscos, prosseguiremos a resposta minimizando o impacto e trabalharemos para fornecer a eletricidade às vítimas do desastre o mais rápido possível, para que possam viver uma vida tão confortável quanto possível. O plano é acelerar o fornecimento de energia, ao mesmo tempo garantir a segurança. Pô, é fato. Tem que ser coerente, pô. Né? Então não adianta querer, como é que se fala, tapar o sol com a peneira. Vamos ser coerentes, vamos ser realistas. O cara foi. Tem que tirar o chapéu pro cara. Diferentemente de um Kishida. Por que eu falo esse tipo de coisa? Nessa última conferência de imprensa que o Kishida foi anunciar lá que ele vai gastar 4,7 bilhões de ienes do orçamento, o cara estava trajando a roupa como se fosse de uma equipe de evacuação, sendo que nem lá o cara tá. Nem sujo de barro o cara tá. Pra que o cara, em vez de usar um terno que ele o usual do dia a dia, tem que usar de teatro, porque isso aqui é um teatro. Ele tá usando de teatro pra falar assim, estou emocionado com as vítimas de carro. Porra nenhuma, pô. Levou 9 dias pra poder fazer esse tipo de decisão, por causa da questão financeira, e a vida do povo lá se lascando. Tá. Vai continuar. Essa parte aqui vocês não vão gostar. Tá, olha só. O ministro da Defesa, Kihara, disse aos repórteres, né, no Ministério da Defesa que a postura das forças de autodefesa, né, no caso assim, eles aumentaram o efetivo em 200 pessoas. Sim, 200 pessoas só. Tá, para 6.100 pessoas. Tá, e vão começar a fazer uso aproximadamente de 40 aeronaves, né? 40 aeronaves, eles não falaram se helicópteros ou aviões, e 9 navios de guerra. Para que vai usar 9 navios de guerra? Só se for para transportar coisa muito grande. Então, mas você vê que o anúncio de usos de aeronaves e navios de guerra só vieram depois que o Kishida vai abrir a mão agora nos fundos de 4,7 bilhões de ienes. Deu para perceber a lentidão da coisa? Então, se o Kishida não solta dinheiro, os outros como é que se fala assim, os outros ministérios, eles não têm o que fazer. Por isso que eu falei que a resposta é muito pequena. Você vê que aumentou o contingente em 200 só. Para quem acompanha o canal, que deve ter se lembrado, que ele começou o quê? Com 5.000 foi para 5.400,
Aí depois foi para 5.900, aí agora foi para 6.100. Ainda assim é pouca gente? É pouca gente, tá? Para aquele tipo de coisa. Afirmou ainda que uma equipe de apoio e higiene composta, presta bem atenção nisso aqui, composta por médicos, enfermeiros e outras forças do Exército de Autodefesa, começou a patrulhar as áreas isoladas e a prestar apoio. 9 dias depois que os médicos e enfermeiros da Força de Autodefesa começaram a trabalhar. Começaram a patrulhar áreas isoladas e prestar apoio. Dá para ter noção de um troço desse? Por isso que eu falo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Você vê que a resposta do governo ela é muito lenta. Tá? Então, eu estou trazendo aqui por A mais B tudo que está acontecendo. Se você não precisa acreditar em mim, procure na internet que você vai ver. Precisa acreditar em mim. Mas é muita, como é que se fala assim? É muita cara de pau esses caras virem falar assim: ah, estamos fazendo tudo o que é possível. Pô, os caras estão morrendo de frio, de fome, de sede lá, pô. Esperaram passar quase 10 dias para começar a tomar como é que fala assim, uma decisão realmente efetiva. Porque tudo que eles estavam fazendo ali nada mais é que era paliativo para ganhar tempo. Porra, é uma puta de uma sacanagem com o povo. Tá? Mas continuando aqui. Tá? O Ministério da Defesa e as Forças de Autodefesa farão o nosso melhor para continuar todas as atividades, incluindo as operações de salvamento, e promoverão fortemente o apoio ao meios de subsistência, atividades próximas às vítimas de desastre. Estamos tomando medidas como aumentar o número de pessoas de forma adequada. Sim, aumenta 200. Não tem pressa. Coloca 200 pessoas só, não tem pressa não. Continuaremos a responder em estreita cooperação com os ministérios e agências relacionados e os governos locais. Você vê que, mas isso aqui me chamou muita atenção. Afirmou que ainda uma equipe de apoio à higiene composta por médicos, enfermeiros e outras partes da Força de Autodefesa começou a patrulhar áreas isoladas e prestar apoio quase 10 dias depois. Então você vê que tem gente que está se lascando de verde e amarelo e não está recebendo a ajuda que deveria receber, que poderia ter recebido antes. Então já dá para você sacar por A mais B que se depender do governo, tu tá lascado, tá? Mas vamos lá. Você vê que o vídeo ficou compridaço e ainda não acabou, tá? Porque tem a atualização falando que os governos vão começar a, como é que se fala assim, mandar as pessoas para os hotéis. Você vê que coincidentemente, depois que o Taiwan falou que ia dar, como é que se fala assim, a ajuda, o governo Kishida ia começar a usar os fundos de reserva, que eles resolveram tomar esse tipo de decisão. 9 dias depois. Já não poderia ter alocado esse povo muito antes, como é que se fala assim, quanto menos civis naquele local ali, mais fácil é das pessoas trabalharem. Menos eles vão ficar dependendo desse tipo de coisa de apoio, de ajuda, de doação e etc. Menos eles vão precisar alocar pessoas para o centro de distribuição e logística, para o centro de evacuação. Daria para o exército trabalhar mais tranquilo, daria para as empresas de engenharia trabalharem mais tranquilas, sem tanto civis ali. Porque se eles tivessem alocado esse povo já para os hotéis, como é que se fala assim, logo de início, abriria muito espaço para muita gente. Muita gente não precisava ficar em estufas como eu trouxe aqui. Não precisa acreditar em mim, tem imagens dos idosos nas estufas, estufa agrícola. E tanto que na matéria ali, tá, foi falado que aquela parte de estufas, como não era designado como área de evacuação, as pessoas não estavam recebendo suprimentos, comida
e outras coisas. Precisava colocar um idoso de 95 anos nessa estufa? Por que não mandou para um local mais quente? Entende? Por isso que eu falo que a resposta do governo Kishida ela é meio complicada. Tá? Aí muita gente fala, ai japonês, você passa muito pano. Pô, eu estou vendo a mazela do povo, mas vamos aqui. Tá? Em resposta ao terremoto, o estado de Ishikawa decidiu construir habitações temporárias na cidade de Noto e Anamizu, além das cidades de Wajima e Suzu, né, que sofreram os danos. O anúncio foi feito na reunião da sede de respostas a desastres e a prefeitura planeja iniciar a construção de um total de 60 unidades habitacionais temporárias na cidade de Noto e Anamizu a partir do dia 15. Então você vê que só no dia 15, até esse troço ficar pronto. Ó. Em relação às moradias temporárias, a prefeitura anunciou até o momento que os planos para construir um total de esse é outro local, tá? Um total de 115 unidades no Wajima, né? E Suzu a partir do dia 12. As datas de conclusão de ambos ainda não estão determinadas, mas a prefeitura espera concluí-los o mais rápido possível. Sim, até porque se concluir isso logo, não fica gastando com hotel. Por isso que eu falei, se tivesse alocado essas pessoas já para um hotel, já dava para começar a fazer limpeza de campo, fazer limpeza de um monte de coisa, fazer construções e etc. Tá? Mas é aquela velha história, ó, falta de planejamento e o governo central japonês não querer abrir a mão, o que dá? Tá? Dá nisso aí. Então você vê que a mesquinharia de uns, a mesquinharia de poucos, afeta a vida de muitos. Tá? Os governos locais do estado de Ishikawa estão começando a aceitar os pedidos para habitação, considerada temporária, o que permite que as pessoas cujas casas foram gravemente danificadas no terremoto, né, ali em Noto, se mudem para as moradias privadas de aluguel gratuitamente por até 2 anos, se atenderem às condições. Né. No estado de Ishikawa, 17 residentes cada tradução. No estado de Ishikawa, os residentes de 17 cidades e vilas, incluindo a cidade de Wajima e a cidade de Suzu, que foram sujeitas à lei de assistência em desastres, tiveram suas casas completamente destruídas ou parcialmente. E mesmo que suas casas estejam parcialmente destruídas e não puderem viver, né, terão que ser demolidas. Forneceremos habitação considerada temporária para essas pessoas. Se você atende às condições com limite máximo de aluguel se você atender às condições, né, poderá se mudar, né, que eles falam limite máximo no valor do aluguel, tá? Poderá se mudar para uma casa particular de aluguel de sua escolha na sua província sem pagar aluguel por até 2 anos. Por outro lado, você será responsável pelo pagamento das suas próprias contas. Eles só vão pagar o aluguel. Luz, gás, água, tudo por conta da pessoa. Tá? O consumo da pessoa ali é dela. Só o aluguel que o Estado vai cobrir. Para solicitar, em princípio, é necessário um certificado de desastre emitido pelo governo local, e cada governo local começou a aceitar os pedidos. Então, caso quem tem habitação ali, né, tem que entrar em contato com o governo, bater fotinha, levar, minha casa foi para chão. Tá, eu preciso disso aqui. Então eles vão emitir o certificado de desastre. Da mesma forma que para dar entradas em seguradoras, né, quem tem o seguro da casa. Porque tem muita gente que compra a casa e não faz seguro. Aí na hora que acontece esse tipo de coisa, chora. Chora porque, dependendo ali, fez prestação de 30, 35 anos. E se a pessoa não fez, como é que se fala, um seguro para cobrir aquilo ali, vai perder a casa e ainda vai ter as prestações para continuar pagando. Então, por isso que realmente precisa pensar muito bem na hora de comprar uma casa no Japão, principalmente em determinadas áreas. Tá? Já dei dicas de, como é que se fala assim, de áreas que tem menos riscos, tá? Mas isso ficou em outro vídeo.
A divisão de construção e habitação da Prefeitura de Chicago incentiva as pessoas a verificarem, tá, o site da Prefeitura para obter os procedimentos detalhados e o status mais recente da aceitação do pedido pelo governo local. Depois de se mudar para uma habitação temporária, você não poderá mudar para outra habitação temporária, né, que será construída numa data posterior. Né, então, não haverá, né, disponibilidades. Então, leve isso em consideração, né, se você deseja se inscrever. Então, você vê que eles fazem os avisos. É aquilo que eu falei em relação às doações. As prefeituras, elas soltam os avisos, elas soltam as coisas. Então, custa as pessoas verem. É a mesma coisa que ele está falando. Se você que se enquadrou nisso, pegar uma casa de aluguel, quando as casas temporárias da prefeitura, as casas novinhas ficarem prontas, você não vai poder ir para lá, porque você já pegou uma de aluguel. Então já estão avisando. Então você vê que eles soltam aviso. Eu não sei porque que as pessoas não prestam atenção, tá? Mas continuando. Aí eles soltaram uma lista aqui de um monte de cidades que, se eu for falar tudo aqui, vai dar 2 horas de vídeo. Cadê a parte aqui? Num esforço para apoiar as pessoas que vivem como evacuadas devido aos danos causados às suas casas, né? Eles começaram a fornecer quartos em alojamentos em algumas cidades, igual, por exemplo, a cidade de Kanazawa. Muitas casas no estado de Ishikawa foram danificadas pelo terremoto, e a extensão real dos danos ainda é desconhecida em áreas que foram particularmente atingidas, como a cidade de Iwajima e Suzu. Então você vê que nem eles sabem a extensão dos danos ainda. Por essa razão, cerca de 20 hotéis e pensões na cidade de Kanazawa estão oferecendo quartos vagos gratuitamente ou a baixo custo para as pessoas as casas foram completamente destruídas no terremoto e não podem continuar morando lá. Então você vê que a própria iniciativa privada está tentando ajudar mais que o governo japonês. É claro que, como é que se fala? Muitos dessas empresas, desses hotéis, como é que se fala assim? Eles seguraram muito desse tipo de coisa. Por quê? Porque quando dá momentos de desastres assim, o governo, pelo menos nas outras, como é que se fala assim? Nas outras situações, eles alugavam quartos de hotel para mandar essas pessoas para lá. E foi uma resposta muito mais rápida que essa. Por isso que muitos, dependendo, seguraram essa ajuda para ver se o governo ia ajudar, ia alugar esses quartos para poder ganhar uma graninha em cima. É aquela velha história, não existe almoço de graça. Nós vamos hospedar alguém. Essa pessoa vai ter custo. Tá? Então, se eu posso ganhar uma grana, beleza. Até porque, aquela velha história. Medidas altruístas são poucas. Tá? São poucas mesmo. Tá? São bem raras. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que hoje em dia tem muita gente assim. Eu vou fazer uma coisa. Aí bate fotinha assim. Coloca na internet. Bondade, gente, é aquela velha história. Que a minha mão esquerda não saiba o que minha mão direita está fazendo. Bondade de coração, você fica satisfeito com você mesmo. Você não tem que sair divulgando aos 4 ventos que você fez aquilo, porque aquilo é uma coisa de sentimento de kimoti, é o kokoro da pessoa, tá? Você não tem que, como é que se fala assim, querer a aprovação das pessoas pelo ato bonito que eu fiz. Não! É a mesma coisa, igual que aconteceu, tá? Antes de voltar para a matéria aqui, você vê que vai 55 minutos, você vê que o vídeo ficou comprido, falei que ia ficar comprido. Igual teve uma pessoa aqui nos comentários, aquilo ali me chamou muita atenção. Japonês é racista, que não sei o que. Aí eu tinha citado a Universal, né? A Igreja Universal no vídeo. Mas aceita a Universal conseguiu entregar, que não sei o que. Pô, como se o povo da Universal não fosse brasileiro. Então as próprias palavras da pessoa ali, quem quiser ver, tá? Se a pessoa não retirou o comentário tá lá. Quem quiser dar uma olhada, é só olhar nos comentários daquele outro vídeo. Tá lá. Porque eu não apaguei. Tá? Como se os brasileiros da Universal não fossem brasileiros. E como se a Universal
a Igreja Universal não pudesse fazer bondade. Bondade não tem raça, não tem cor, não tem credo. Mas eu acho que as pessoas não entendem isso. Tipo assim, eu posso ser bom, mas aquela outra pessoa ali ela não pode ser. Porque ela já está estigmatizada. Vocês entendem como é que é a hipocrisia da coisa? Mas vou tentar agilizar o máximo possível aqui, só para poder finalizar. Tá? Em relação à consideração dos abrigos de evacuação, onde os governos locais alugam os quartos vagos em instalações e hotéis e pousadas, o ministro de Estado para a Prevenção de Desastres, Matsumura, disse aos repórteres do gabinete do primeiro-ministro que o padrão do valor do governo a pagar pelas instalações por pessoa foi anunciado que a taxa será aumentada de 7.000 ienes para 10.000 ienes, como um caso especial. Então, espera-se que mais vagas sejam disponibilizadas. Aí vai ajudar muito a esvaziar os centros, de evacuação. Ele acrescentou, é uma questão urgente para garantir locais de evacuação como um ambiente adequado para as vítimas de desastres possam ter suas vidas, com um pouco mais de tranquilidade. Evitar mortes relacionadas a desastres é necessário para evacuar temporariamente essas pessoas para fora dessas áreas e proteger as vidas humanas. Nesse ponto eu concordo. Porque está muito frio, tem muita gente e muitos idosos que vão começar a sofrer por hipotermia. E esse tipo de coisa, é isso aí, que eu não posso falar por causa da censura do YouTube. Mas acontece. Então, nesse caso, é bacana. Demorou para ter esse tipo de resposta? Demorou, mas antes tarde do que nunca. Por isso que eu falei que o vídeo era longo, tinha muitas atualizações que eu precisava trazer para você, já para você ter uma ideia. Então, a partir da hora que começar, pegar essas pessoas e mandarem para os hotéis, os centros de evacuação, os centros de logística de evacuação, vão começar a receber menos doações. Por isso que eu falo para as pessoas, quer fazer doação, quer fazer esse tipo de coisa, entre em contato. Eles falaram no aviso que eu postei lá, liga para nós. Primeiramente, liga para nós, para saber qual é a nossa necessidade, se nós estamos pegando ou não. Eles pedem, antes de você encaminhar qualquer coisa, ou ir já diretamente, liga para nós. Por favor. Aí aquela velha história, as pessoas não fazem esses procedimentos e falam que é racismo. Eu sei que muita gente que vai assistir esse vídeo, dependendo, vai me odiar com a força do coração dela. Eu vou ter que colocar meia dúzia de patuá no corpo para me proteger da energia negativa desse povo. Mas verdade seja dita. Como é que se fala? Não é porque eu sou brasileiro que a gente tem que ficar compactuando com certas coisas. Não, verdade é verdade. E as verdades estão aí, querendo as pessoas ou não. É aquela velha história, antes uma verdade dura do que uma mentira doce. Só que na hora que a mentira doce vira diabetes, a pessoa chora. E aí? Então é melhor, vamos tentar mudar nosso modo de pensar. Eu gravo muitos vídeos para as pessoas, eu falo muitas coisas, porque para as pessoas tentarem mudar. Igual, por exemplo, a pessoa que rotulou a Igreja Universal. Antes de mais nada, eu não sou filiado à Universal, tá? Conheço as pessoas da Universal, são pessoas bacanas, boníssimas, gosto muito, mas não frequento a Universal, não faço parte da Universal, da Igreja Universal. Já me convidaram para ir para lá, não fui no culto deles, não fui nada, tá? Mas verdade seja dita, os cara fizeram o procedimento, os caras conseguiram entregar. De uma forma ou de outra, eles conseguiram fazer o procedimento e entregar certas doações. Diferentemente, de outras pessoas que foram lá, tentaram entregar, não conseguiram, em vez de montar um centro de distribuição, não. Começa a falar rejeitaram nossas doações.
Como se não tivesse outros meios para fazer as doações. Se não deu por aqui, você vai por ali. Mas como é que se fala? Querer, como é que se fala? Sair praguejando, falando, ai, é racismo, isso, pô, não tem necessidade. Aí a pessoa, você pergunta para a pessoa, você é cristã? É cristã. Praguejando desse jeito? É aquela velha história, que minha mão esquerda não sabe o que minha mão direita está fazendo. Mas vida que se segue, tá certo? E para você que assistiu o vídeo até aqui, você foi corajoso, porque 1 hora é complicado, tá? Até para mim ficar gravando essa 1 hora é complicado, tá? Não é fácil, mas são informações que você precisa saber. Por quê? O YouTube ele tem aquele sistema de notificação, ele tem outros sistemas assim, que ele acaba meio que dando a tesourada. Então a gente tem que tentar compilar tudo para poder deixar as pessoas o máximo informadas. Só que infelizmente as pessoas querem, eu quero assistir um videozinho de 5 minutos. Só que 5 minutos, como é que se fala assim, eu não consigo trazer o quê? Nenhuma matéria direito. Eu não consigo te dar as explicações pertinentes para você ter uma real noção do que é. Eu vou te passar uma notícia superficial de uma forma que você pode entender de 10.000 maneiras diferentes, que dentro dessas 10.000 maneiras diferentes, 9.999 são erradas, que não condiz com a realidade. Aí nisso, a partir da hora que a pessoa não condiz com a realidade, que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que, como é que se fala assim, ela pega aquilo, absorve aquilo para ela, ela tenta levar aquilo na vida dela de uma maneira maior e melhor maneira possível. Mas tem pessoas que começam a praguejar aquilo aos 4 ventos. Só que nisso que pragueja aos 4 ventos, se for da maneira errada, vai praguejar errado. Vai espalhar de forma errada. É a hora que continua, como é que se fala? Espalhando coisa errada, disseminando coisa errada, e as mentalidades erradas nunca mudam. Eu sei que eu não tenho pretensão de mudar a cabeça de ninguém, canso de falar que eu não sou influenciador digital. Eu não quero influenciar na vida de ninguém, eu só quero mostrar que a verdade está aqui. Acredite se você quiser. Tá? Se você não quiser acreditar, continue com a sua verdade, até porque a verdade é relativa. Tem gente que acredita em Nossa Senhora, tem gente que desacredita. Você vai de encontro com a verdade de um e a verdade de outro? E aí? Tá? Porque se vai de encontro de um e encontro de outro, gera briga. Não existe um meio termo ali. Então, como é que se fala assim? Ultimamente as coisas estão muito radicais. As pessoas andam muito radicais. Então, se a gente, como é que se fala assim, não tiver aquele meio termo ali, aquele jogo de cintura, e a gente não tentar mudar a nossa mentalidade, fazer a nossa desconstrução para poder reconstruir, e fazer desconstrução dói, machuca, porque quebra paradigmas, quebra estigmas que a gente tem, e a gente tem que crescer de novo. Isso causa dor. Só que muita gente não quer isso. Prefere ficar na zona de conforto e aceitar aquela verdade doce do que uma mentira amarga. Só que a verdade doce é aquela velha história. Chega uma hora que pode virar diabetes. Aí vai ficar sofrendo com dores, doenças. Em vez de você ter uma verdade dura, amarga, que vai te curar. Eu sou essa verdade? Não. Longe de mim. Mas eu procuro trazer o máximo de veracidade possível. Já para as pessoas terem noção do que está acontecendo. Você vê que ainda assim, trazendo certas veracidades, as pessoas não aceitam. Então o que eu posso fazer? Eu nem dialogo. Eu vou perder meu tempo. Já a pessoa tem um conceito dela completo. Não dá para dialogar com pessoa com um conceito fechado. É a mesma coisa, você pegar, como é que se fala, um radical, seja de qualquer religião, tenta dialogar com uma pessoa radical, você não consegue. Porque é aquela ali a verdade dela, ela é a verdade, ela é o... E acabou.
Então você vai tentar o quê? Colocar ideias novas ou ideias diferentes para a pessoa pensar, você não consegue. Você só está gastando energia, jogando, como eu falo assim, o famoso pérola aos porcos. Besteira. Tá? Então por isso que tem muitos comentários, tá, que determinadas situações eu nem respondo. Tá? Quando tem muitos comentários, igual no último vídeo que eu gravei, aí fica difícil realmente para responder todos. Mas eu vejo, eu visualizo ali. Tá? Então tem muita coisa assim que realmente entristece. Mas procuro trazer esses vídeos, mesmo que longos, mas já para você ter uma real noção da coisa, como é que está acontecendo, e sim uns certos porquês. Tá? Para a gente parar com aquela ideia de hipócrita de certas situações como racismo, que não é. Mas as pessoas insistem que é. Então não tem jeito. Tá? Mas minha parte estou fazendo. Tá? Se você assistiu, fui corajoso de assistir até aqui. Arigatou gozaimasu. Imaido.